sobre qué cosa es una iglesia, ¿no? Porque nós participamos de uma instituição que, por excelência, ela é espiritual. A igreja é uma instituição espiritual e tem que ser tratada assim. Se uma igreja, os seus fundadores, os seus seguidores, ou aqueles que fazem parte, né, da instituição, não contemplam a igreja como uma instituição espiritual, a igreja começa a perder suas características, que necessariamente são espirituais, e se ela se torna natural, ela já não vai suprir o que nós tanto precisamos. Tá? Então, a igreja espiritual, ela tem, por excelência, a palavra. Igreja espiritual, para ser espiritual, ela tem que estar ligada com o espiritual. E o meio de ligação da igreja com o Senhor é a palavra. Se essa ligação não for, como se fala assim, não for o alvo, né? Porque a igreja ela pode ter muitos X motivos para se reunir, mas se a igreja não tiver como alvo, por isso que igreja ou religião, que coisa é uma religião? Que coisa é uma igreja? Né? É para ligar, religar, religião, religar é a mesma palavra, a mesma, tem que religar, né, o homem natural com seu Criador. Quando você se liga com seu Criador, você, como se fala assim, é um ser humano, né? Como um pai. Tem um filho, o filho está ligado ao pai, e esse reconhecimento de que o filho está ligado ao pai, não é o registro, né? Essa assinatura, então ele está afiliado, mas se o pai não colocar, como que fica o filho, né? Então, é isso que nós chamamos de igrejas bastardas. Não tem filhos bastardos que o pai não reconhece? Igreja também. Imagina. Então, uma igreja que não está ligada com seu pai é uma igreja que está sem pai. Está sem pai. Então, ela é órfã. Né? Não é culpa da igreja. Muitas vezes, os próprios líderes não sabem. E é uma igreja órfã de pai. Né? Então, isso nós devemos evitar. Então, a igreja não é tijolo, como já falei semana passada, não é estrutura. 46 anos demorou em construir uma igreja, né? No tempo do Senhor Jesus, 46 anos, o Senhor mandou destruir, tá? Porque estava faltando o principal, aquela ligação com seu Criador. Como que você reconhece seu Criador? Essa ali que se dá a ligação. Como que nós reconhecemos? Então, vamos passar. Uma igreja, ela tem fundamentos. Diz assim no Evangelho, isso está em Mateus capítulo 16, 16, tá? Diz assim, o Senhor perguntou para os discípulos, quem dizem, né? Porque tinha ido para a terra de Filipe. Então o Senhor perguntou, quem dizem lá fora quem eu sou? Aí eles disseram, uns dizem que tu eres Elias, que tu eres um profeta, né? Que tu eres... E vocês? Que dizem? Quem sou eu? Né? Quem é ele? Os 12 discípulos, quem pensa que sou eu? Essa é uma pergunta que também vai ser feita a nós. Quando nós queremos, estamos na porta, nos portais, vem essas perguntas. Você vai entrar no reino do céu, mas você já se informou, né? Quem é o Senhor aqui no reino dos céus? Vai falar, que os outros falaram, não, que você quer. E isso é uma revelação. Então Pedro disse assim, tu és o filho do Deus vivente, né? Então, isso está em Mateus 16, 18, né? E o Senhor disse, tu eres o Cristo, né? O Filho de Deus vivente, tá? Então, este reconhecimento tem que ser feito por todos, para sermos cristãos. É o início da igreja em nós. Por isso que o Senhor fala, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Não sobre Pedro, é sobre a verdade que Pedro declarou, né? Tu eres o Cristo. O que significa o Cristo, né? Cristo significa o ungido, tá? Ou seja,
nós temos um corpo, né? E nós temos um espírito, tá? O corpo é instrumento para o espírito. É como se fosse uma calça, uma camisa. Você não vê seus sapatos andando pela sala. Eles são instrumentos. Para você andar, você tem que calçar, você tem que vestir. E também você, teu corpo, ele é uma roupa para teu espírito, né? Então, quando ele fala assim, tu eres o Cristo, ou seja, está vendo uma homem, mas quem está dentro, que mexe o corpo, né? É a Shekinah, ele está ungido por dentro. Não é ungido, eu te abençoo, não assim. Não, quem está dentro mesmo, quem está dentro de você, não é você? Não é você? Imagina quem está dentro de Cristo, de Jesus, quem está dentro dele, né? Isso não significa, por si a gente já foi para algumas igrejas de guia de consagração, né? A gente consagra, ou seja, os que vão ser obreiros, os que vão ser presbíteros, os que vão ser pastores, né? Você bota um olhinho em cima da cabeça, então já foi ungido. Esse é ungido, né? Você ungiu a pessoa, então a pessoa vai sair feliz e contente, foi ungido, está tudo bem. Mas Jesus Cristo, como que foi feito a unção dele para ser chamado Cristo? O nome dele, Cristo. Esse é o difícil. Então, quem está dentro dele, justamente é o próprio Jeová, revestido no corpo humano. Você lembra? Eis que a virgem dará à luz um filho. Você lembra? Isaías 7:14. Eis que a virgem dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Ou seja, Deus estava prometido vir para nascer. Então, quando Deus nasce, né? E quando nasce lá em Belém, né? Essa criança, lá, ele, Jesus Cristo, um corpo ungido, ou seja, quem está dentro, o próprio Emanuel, Deus conosco, Jeová lá dentro. Então, não é qualquer criança, é o próprio Deus num corpo humano. Então, esse reconhecimento, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, sobre essa verdade edificarei uma igreja. Essa é a verdade que edifica a igreja. Se nós pertencemos, que se fala, a uma igreja e não temos esse reconhecimento, então tem que, como se fala assim, afinar, ajustar o nosso entendimento para que ele fique melhor qualificado, para que não seja muito infantil, porque a igreja que nós estamos precisando hoje nestes tempos é o reconhecimento de uma igreja adulta, né? Que se alimenta com coisas sólidas, que ela precisa entender para manifestar sua fé, não somente uma fé impulsiva, uma fé de levantar o braço, oba-oba, já está resolvido. Não, ela tem que entender, porque o reconhecimento, né, da verdade faz com que você se torne melhor. Quando você reconhece uma verdade, a falsidade perde força. Mas se você não reconhece uma verdade, a falsidade, você fala assim, né? Lá, quer viver na maldade. Se é uma falsidade, né, lá, igualmente que uma verdade. A verdade quer viver no amor. Né? Então, esses que vivem a verdade é o que reconhecem ao Senhor. Tá? Então, nós precisamos praticar a verdade. A prática da verdade faz com que nós, como se fala assim, nós tenhamos uma bandeira do bem. Se a gente não pratica o que aprende, não tem sentido uma igreja, né? Mas se a igreja ela ensina e nós não aprendemos, então a culpa já não é da igreja, dos líderes, justamente por isso que tem que incentivar sempre ao estudo. Então, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Isso que fala o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, tá bom?